Boa noite, nobres irmãos e irmãs, paz sejam convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo no canal A Plenitude das Escrituras, com o seguinte tema: o retorno do grande rei, Jesus Cristo, o cavaleiro fiel e verdadeiro, Apocalipse 19. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos à vontade, mais esta noite de estudo da Palavra de Deus. E peço, por gentileza, que os irmãos possam deixar o vosso like e ao término desse estudo deixarem um comentário, pois ajudará muito na divulgação desse estudo, dessa palavra na plataforma do YouTube. Bom, vamos então aqui rapidamente, antes de entrarmos no estudo, vamos fazer uma leitura aqui rápida do Apocalipse, do capítulo 19, de Apocalipse, para estarmos aqui bem contextualizados, para esse estudo, Bom, vamos começar aqui então. Depois disso, ouviu no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que clamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois os verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão clamou: Aleluia! A fumaça dela vem e sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus que estava sentado no seu trono. E clamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que brandava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijai-mo-nos, e vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, sou seu servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido de um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele governará com um cetro de ferro. Ele pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava de pé no sol, que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para que come a carne de reis, generais e poderosos, carne, cavalos, seus cavaleiros, a carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, e com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém. Então aqui foi a leitura do capítulo 19 de Apocalipse.
É um capítulo bem forte, né? Mostrando aqui o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, a derrota da besta, do falso profeta, né? A morte deles, a queda da Babilônia, né? E os ímpios sendo julgados, né? Sendo aí destruídos, dizimados pelo nosso Senhor Jesus, né? Pela espada dele que sai de sua boca, né? Então vamos aqui agora ao estudo. O livro de Apocalipse é escrito por João, serve como uma revelação dada por Jesus Cristo, não apenas sobre os eventos finais da história humana, mas sobre a história, mas sobre a vitória de Deus sobre o mal e a consumação do seu plano eterno. Apocalipse 19 é um capítulo-chave que descreve de maneira vívida e grandiosa o retorno triunfante de Cristo, o grande rei, à Terra para restabelecer o seu reino milenar. Então buscaremos nesse estudo compreender o significado profundo deste evento e os sinais de sua vinda, como os crentes devem viver à luz dessa promessa, mantendo-se firmes no caminho até esse grande dia, né? Então, esse é um capítulo que demonstra muito também a nós, né, irmãos, a esperança, né, de mantermos firmes, porque a gente vê todas essas maravilhas, né, essas coisas sendo feitas. Devemos buscar estarmos firmes no caminho estreito, para quando estivermos, né, presentes nesse grande dia, podemos estar, né, com as nossas vestes brancas, né? Então vamos aqui ao contexto do capítulo 19, né? Sempre bom buscarmos aqui o contexto dele. Para compreender adequadamente Apocalipse 19, precisamos examinar o contexto em que ele está inserido. Os capítulos anteriores descrevem o juízo de Deus sobre o mal, representando, né, pelo império da besta, no Apocalipse 13, e pela grande Babilônia, né, Apocalipse 17 e 18. No capítulo 19, vemos a celebração do reino de Deus e a preparação para o grande retorno de Cristo. E o capítulo se divide em 3 partes principais, que é a celebração do céu, do 1 ao 10. Os céus enchem de louvor, com os santos e os anjos proclamando a justiça de Deus. Há uma grande exaltação pela queda de Babilônia, a cidade que representa a corrupção do mundo e a opressão do povo de Deus. Então, primeiramente, é dividido nisso, né? A celebração dos céus, onde os santos e os anjos proclamam a derrota, né? A caída, a queda dessa grande cidade, né? Que é uma simbologia, né? Representa a corrupção deste mundo, né? O sistema de opressão, né? De pecado desta terra. Né? Tem até a famosa frase, né? Caiu a Babilônia, né? Haverá ainda nesse grande dia, né? O retorno do cavaleiro vitorioso, né? Apocalipse 11 ao 16, né? O Senhor Jesus Cristo é descrito como um cavaleiro fiel e verdadeiro, que por sinal, né, é o título desse estudo, né? O cavaleiro fiel e verdadeiro aparece para julgar e fazer guerra contra os inimigos de Deus. Então, o Senhor Jesus virá, né? Primeiramente, a gente sabe, né, que primeiramente ele veio como um cordeiro, né? Não veio ainda para julgar o mundo, mas para salvar, e agora ele virá, né, como um guerreiro, né, um cavaleiro fiel e verdadeiro, virá como um leão para trazer esse juízo, fazer guerra contra os inimigos de Deus, né, e de seu povo, né, a igreja. A vitória definitiva sobre o mal, Apocalipse 17 ao 21. A batalha do Armagedon é travada e a besta e o falso profeta são derrotados e lançados no lago de fogo, simbolizando a derrota final do mal. Então, aqui foi um rápido resumo sobre como o capítulo, né, é dividido, né, em 3 partes principais. E agora vamos aqui na parte o retorno de Cristo, a glória e o triunfo de Deus e de Jesus. Iremos, né, analisar com mais profundidade esse capítulo, né? O capítulo 19 começa com uma grande celebração no céu, pois o Senhor Deus finalmente julga a grande Babilônia, que representa todos os sistemas opressores e corruptos do mundo. O versículo 1 declara: depois dessas coisas ouvi algo como a voz de uma grande multidão no céu, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Isso que nos mostra que a vitória de Jesus Cristo não será apenas uma ação militar, mas uma ação gloriosa que trará salvação
e justiça a todos os que guardam a sua vinda. Então Jesus aqui, né, como representante de nosso Deus, será aqui uma chave, uma ferramenta fundamental para trazer este juízo, né, de nosso Deus à terra, para destruir, né, trará salvação ao seu povo, a igreja, que neste momento estará, né, esperançosa, aguardando a vinda do Senhor Jesus, né? Sabemos que o mundo cada vez está mais largado, né, ao mal, ao pecado. Estará nesse momento a grande angústia das nações, né? Se não me engano, é descrito em Lucas 22, se eu não me engano. A grande angústia das nações, onde as nações estarão em angústia, os povos, né, um meio da provável, né, grande guerra, né, que será o Armagedon. Então Jesus ele vem de forma vitoriosa, e essa vitória ela não será só militar, não será só no poder ali de fogo, né, derrotando ali, né, todos esses exércitos que serão movidos pela besta, né, pelo falso profeta, pelo anticristo, mas será que uma vitória trará salvação definitiva, né, trará justiça de fato sobre todos aqueles que aguardam a vinda dele, né, o seu povo, a igreja, e também a justiça, né, sobre aqueles também os ímpios, né, que finalmente estará, né, o grande acerto de contas, né, de nosso Deus sobre os ímpios, né. Todo esse sistema maligno, né, será destruído. E o versículo 6 reforça essa ideia, quando a multidão do céu declara: pois já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso nos lembra que, no princípio, que a vitória de Cristo já está consumada na cruz, mas sua consumação plena será visível a todos no dia de sua volta. Né? Jesus retornará como um cavaleiro vitorioso montado em um cavalo branco, uma imagem que invoca uma figura triunfante. Né? Então, assim, Jesus, ele já venceu, ele já é vitorioso, né? Deus já o ressuscitou dos mortos, né? Jesus já é um vitorioso, ele já consumou ali a vitória dele na cruz, né? Quando se fez pecado por nós, né? Pecador por nós. Só que esse evento foi, a gente sabe, né? A gente tem fé de que ocorreu isso, mas muitos não viram, né? E muitos não creram nesse feito, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a vitória plena mesmo de nosso Senhor Jesus, né, irá ser feita de fato quando ele voltar. Quando ele voltar com grande poder e glória, agora não mais como um cordeiro, né, levado para o abate, mas agora como um guerreiro poderoso, um cavaleiro, um leão. Ele virá agora e fará essa limpa no mundo, né, terá ali o juízo de Deus. E essa vitória, essa consumação plena dele será visível para todos. Todos verão, como a própria palavra diz, né? Todos os olhos verão, contemplarão. Então, aqueles que antes não acreditavam, achavam que é uma historinha, que isso não existe, agora todos verão a plena consumação dessa vitória, quando ele voltar. Aí, infelizmente, agora, né, aqueles que estavam na justiça, aqueles que se limparam, se limparam. E aqueles que continuaram, né, na sujeira, continuarão sujos e serão consumados, né, serão consumidos, perdão, pelo fogo, né, que ele irá jogar sobre esta terra na dia da volta dele. Aí não terá, né, aqueles que se permaneceram santos, aqueles que estavam firmes, né, se o Senhor Jesus irá colher nessas pessoas, recolher, e os ímpios, né, aqueles que até o fim, né, naquele grande viver em impiedade, né, iniquidade, serão consumidos, né, e já não tem mais como, não haverá mais volta para aqueles que estiverem em pecado naquele dia. Então a vitória de nosso Senhor Jesus plena será nesse momento, né, a consumação plena será visível a todos os olhos, todos verão, será o grande evento, né, Jesus Cristo, né, retornando como um grande cavaleiro vitorioso, né. O Apocalipse 19, né, do verso 1 ao 13, descreve este momento, né? E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse retorno de Cristo não será como um simples acontecimento, mas será marcante e glorioso. Ele virá com poder e autoridade para julgar os que permanecem em rebeldia contra Deus,
Sua justiça será infalível, pois ele é fiel e verdadeiro. Então, o Senhor Jesus, ele é chamado, né, de fiel e verdadeiro. Olha que maravilha, né? Então, todo esse reino que hoje nós estamos aqui, né, nesse sistema de coisas, né, ele terá o fim quando Jesus voltar como fiel e verdadeiro. Nós vemos também uma prova disso em próprio 1 Coríntios 15, né, onde é dito justamente sobre isso, né, que do verso 3 ao 26 é dito, né, mas cada um por sua vez, né, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, né, e os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, né, o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, ó, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então vemos aqui, né, Paulo falando que o Senhor Jesus virá, né, o primeiro, né, e destruirá todo o domínio, autoridade e poder sobre esta terra. O domínio do mal, né, das entidades, né, também a gente sabe que o domínio aqui não é só terreno, né, físico, mas a gente sabe que o príncipe, né, o governante dessa era é o diabo. Então todo o domínio do diabo e de seus anjos, né, principados, potestades, né, dominadores e toda essa classe, né, de entidades malignas que governam este mundo será destruída. As autoridades, né, terrenas, né, esses reis ímpios aí que governam sobre o mundo também, que são, né, ali subficientes, né, são ali servos desses demônios, né, do diabo, e todo o poder. O Senhor Jesus, ele vai quebrar e vai destruir todo esse sistema de coisas, e todos os seus inimigos, ó, todos os inimigos de Deus, os inimigos dos santos serão postos por debaixo de seus pés, né? Então, o Senhor Jesus, ele reinará sobre todos, né? E o único inimigo, né, será destruído, será a morte, né? Não existirá mais a morte. E o Senhor Jesus, ele é chamado de fiel e verdadeiro. E o interessante, se formos aqui rapidamente, ele é uma promessa, né, feita de nosso Senhor Jesus em Mateus 28, 20, que ele diz, né? Ensinai-vos a guardar todas estas coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Né? Na nova versão transformada diz, né? Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembram-se disto, lembram-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus, ele é chamado de fiel justamente por isso, porque ele fez essa promessa e cumpre até os dias de hoje. Aqui foi uma promessa tanto para os apóstolos, como uma esperança também, uma promessa para toda a igreja. Isso daqui é uma esperança, uma promessa atemporal. Jesus nos promete, agora como Filho de Deus, glorificado à destra do Pai, ele está conosco todos os dias ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos dando sabedoria, né, nos intercedendo, né, ao Pai. Nós oramos, tudo que nós fazemos, né, é através dele, né, intercedendo pelo Pai, né, por nós ao Pai, né. Jesus mesmo disse, né, em João 15 ele fala, né, que sem mim nada podeis fazer. Então nós citamos do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o único intermediador, né, mediador entre Deus e os homens, né, 1 Timóteo 2:5. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz essa promessa e ele é fiel e está cumprindo, né? Aqueles que são verdadeiramente crentes, né, sabem e experimentam, né, essa fidelidade de nosso Senhor Jesus, né? Então, aqui ele faz essa promessa aos apóstolos. Até há uma questão, né, por que essa promessa seria meio estranha, porque os apóstolos já morreram, né? Mas como que ele vai permanecer com eles se os apóstolos já morreram? Aqui é uma promessa, como foi dita, né, atemporal. Né? Não foi só para eles, mas para toda a igreja. E mesmo assim, mesmo a pessoa já estando, já os apóstolos mortos, mesmo a gente morto, Jesus ainda está conosco. Porque o que quer dizer? Que a lembrança do justo
ela permanece para sempre, né? Como diz Salmos 112, né? É dito, né, que a memória do justo, ela permanece para sempre. O que que é essa memória? É a lembrança. Então, mesmo que a pessoa ela esteja morta, ela será lembrada, ela está sendo lembrada o tempo inteiro por Jesus e por Deus. Não é à toa que quando Jesus voltar, aqueles que morreram, não é, no Senhor irão ser ressuscitados, né? Então a memória do justo, ela permanece para sempre. Então até mesmo morto, né, nós já descansando, né, no pó da terra, descansando, né, o espírito, nosso espírito já ter sido levado ao Pai, né, estamos num estado de consciência, mortos, ainda o Senhor Jesus, né, Deus, ele está conosco e se faz presente. Não é à toa que a memória do justo é feita para sempre, né, lembrada para sempre, e quando o Senhor Jesus voltar, aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados, né? Ou seja, há aí o que? A lembrança do justo, né? Então isso foi uma lembrança, foi uma esperança, né? Uma promessa feita para aqueles, né? Para os apóstolos, que já sim já se encontram mortos, né? Mas para todos nós também, em todas as eras, né? Todos os crentes de todas as eras. E aqueles que já foram, que estarão mortos serão ressuscitados para a glória, e que estarão vivos, né? No dia da vinda serão glorificados, né? Num piscar de olhos. Então aqui se faz presente, né? Se faz verdadeiro a esperança. Então isso que é o sentido, porque muitos fazem não entendem muito bem, né? Porque Jesus fez essa coisa para eles, né? Que não, no contexto aqui estaria falando para os apóstolos, né? Mas como que isso fica uma promessa sendo que os apóstolos já morreram? Isso tinha que ter, para isso os apóstolos tinham que estar vivos até os dias de hoje, né? Para se cumprir mais. É nesse sentido que, mesmo morto, mesmo crente morto, Jesus ainda está com aquele crente, ainda está ao lado, ele será lembrado. A memória do justo se faz eterna, né? Vamos aqui rapidamente nesse verso 2 para demonstrar aqui, mostrar aos irmãos. Salmo 112, que é a memória do justo. Vamos aqui rapidamente. Aqui, ó. Aqui, ó, no verso 6 é dito, ó, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Então, o apóstolo, o Pedro, né, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos do Senhor Jesus, ó, obviamente eram justos, eles estão em memória eterna. E na hora, né, no dia da grande ressurreição dos justos, eles serão ressuscitados, né, e glorificados. Junto com aqueles também, né, que estarão vivos no momento, serão também glorificados. Então é nesse sentido, a memória do justo, o justo ele é feito em memória eterna. Ele é sempre lembrado. Né? Então Jesus aqui não há um erro, né, uma falsa promessa aqui. Ele esteve com eles até o fim, né, da própria morte, e até hoje está presente. E, como eu disse, também uma promessa atemporal, né, a toda a igreja, aos crentes de todas as eras, né? E aqui vendo aqui rapidamente, lembrando, né, do nosso Senhor Jesus como o fiel e verdadeiro, nós vemos aqui no grego que fiel é pistos, né? A palavra grega pistos, né? Eu estou aqui no Bible Hub, né, que é uma ferramenta onde você pode consultar, né, nos originais em hebraico, né, em grego, que está Revelations, né, 9:11. Aí você vem aqui na palavra original em grego, a gente pega aqui o pistos, né, e a palavra no grego aqui, a gente vê o significado dela, né. Vou pegar outra palavra aqui, que é aleithenos, né. Vou pegar aqui também a palavra e trazer ela para o português. Olha aqui, ó. O significado dela, ó, verdadeiro, real, genuíno. Olha que interessante. Então Jesus, ó, ele é o verdadeiro, ele é o real, o genuíno. Quando nós vemos aqui, por exemplo, com a concordância hebraica, né, grego-hebraica, é dito que a palavra em hebraica também
ligada, né, essa palavra grega é emet, né, que significa verdadeira, fidelidade. Então o Senhor Jesus, ele é o fiel, ele é o verdadeiro, genuíno, que também vem do hebraico, ó, que significa estabelecido, firme. Olha que interessante. Então, o Senhor Jesus é aquele que está firme, é o estabelecido, e nós, como crentes, né, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, é um chamado a nós, né, estamos firmes, bem estabelecidos de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Em 1 Coríntios 3, Paulo fala, né, que Jesus é o único fundamento. Então devemos estar como o único fundamento, né, o nosso Senhor Jesus. Estamos bem estabelecidos nesse fundamento, bem firmes, ó, nesse fundamento. Então, o Senhor Jesus, essa palavra, né? E nós vemos aqui o fiel, ó, fiel, confiável. O Senhor Jesus é confiável. Ele é fiel àqueles que estão nele, né? Que é crente nele, que seguem ao Senhor Jesus. O derivado do verbo grego, né? Peitos, né? Que significa para persuadir ou para ter confiança. Então, somos chamados para ter confiança em nosso Senhor Jesus. Então, confiar, né, se apoiar no nosso Senhor Jesus. É muito interessante, né, quando a gente vai aqui na palavra grega, né? A gente vê todo esse significado profundo que há nessas palavras e faz muito sentido, né? Ver aqui estabelecido, estamos firmes em nosso Senhor Jesus Cristo, nessa promessa de nosso Senhor. Pois ele é o fiel, ele é o verdadeiro, sua justiça é infalível, né? Virá com grande justiça de nosso Deus para trazer aqui, finalmente, né, o grande acerto de contas, né, de todo o mal. Então, eu só queria dar esse rápida explicação também, né, do Mateus 28:20, né, que é essa promessa que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é fiel, ele está conosco todos os dias de nossas vidas, irmãos. Então, não desfazemos, né? Não deixamos de crer nessa promessa que nosso Senhor Jesus está conosco todos os dias, intercedendo ao nosso favor diante do Pai, né? Intercedendo ao nosso favor diante do trono da glória de nosso Deus, né? Fazendo com que nós sejamos sempre, né? Todos os dias perdoados, né? De nossos pecados, de nossas falhas. Então Jesus está ao nosso lado, nos fazendo com que o justo, né? Pela justiça de Cristo, sejamos feitos memórias eternas. E no grande dia, né, seremos lembrados, né, como as ovelhas, né, de nosso Pai, de nosso Deus, que estão à direita, à destra do Mestre, nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, voltando aqui ao estudo. Então, né, sua justiça é infalível e ele é o fiel e verdadeiro. Né, próprio Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Além disso, os versículos 3 e 15 continuam a descrição de Jesus Cristo, dizendo que ele tem um nome escrito, né, a palavra de Deus, né, Apocalipse 19:13. E da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Né, o Apocalipse 15, né, 19:15. Aqui Jesus é retratado como uma espada que sai da sua boca, simbolizando o poder da sua palavra no julgamento. Ele fere as nações, mostrando que o seu juízo é inescapável, né? Não há escapatória para o juízo. E as regerá com vara de ferro, indicando a sua soberania absoluta, né? Jesus regerá as nações com vara de ferro também reforça, né, a dureza que será também, né? Será um governo bem firme na justiça, não um governo autoritário, né, injusto, mas será um governo que a justiça ela será bem pregada. Nós vemos aqui atualmente neste mundo, né, que infelizmente nós vemos aí cada vez mais nas nações, né, principalmente, né, aqui no Brasil, que a justiça bem
meia boca, né? Que até chamar de justiça até é uma injustiça chamar, né, a tal justiça brasileira de justiça, né? Porque de justiça não tem muita coisa não. Nós sabemos, infelizmente, como o nosso país anda ultimamente, né? A justiça está sendo uma justiça muito injusta, né? Que é até meio irônico falar isso, né? Mas a gente vê como que o mundo hoje é estabelecido muito sobre uma injustiça, né? É muito os juízes da nossa terra sendo corrompidos, né? Praticando injustiça, fazendo um péssimo julgamento, né? Os governos deste mundo cada vez criando leis, né? Mais injustas, e a justiça está sendo deixada de lado, né? A verdadeira justiça, né? A reta justiça está sendo deixada de lado, né? Está sendo muitas das vezes parcial, por um lado, tendendo sempre para o lado mal, corrupto. E aqui não, quando Jesus começar o reinado milenar dele, o reino milenar dele, ele regerá as nações ele ferirá, né, as nações, né, ímpias, e regerá a nova terra, né, nova terra e novos céus com vara de ferro. Esse vara de ferro simboliza essa justiça dura, firme, né, uma justiça não será variável, né? Uma hora faz algo justo ali, uma hora fecha o olho para uma coisa aqui, né? Para deixar passar. Isso não. Jesus irá reinar com grande justiça, com vara de ferro, indicando a soberania dele, dessa justiça, né, sobre toda a terra. A imagem do lagar do vinho do furor da ira de Deus reforça a ideia de que esse é o momento do derramamento total da justiça divina. Então é um momento que Jesus pisar, né, nesse lagar do vinho do furor da ira do nosso Deus, reforça, né, demonstra claramente, né, essa simbologia que será derramado sobre toda a terra, né, a justiça de nosso Deus, a ira de nosso Deus, né, através de nosso Senhor Jesus. A justiça será derramada plenamente, irmãos. É grande momento, né, como eu disse, né, do acerto de contas, né, sobre todas as nações, né, e pessoas ímpias, né, rebeldes. E no manto e da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, né, no verso 16. Esse título reafirma a autoridade máxima do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, sobre todos os governantes da terra. Diferente dos reis terrenos, cuja autoridade é limitada e passageira, o reinado de Jesus Cristo é supremo e eterno. Então, o reino de nosso Senhor Jesus será algo insuperável, será um reino que não terá fim, não terá quem possa subjugá-lo. Que o nosso Senhor Jesus, né, o Senhor, né, com grande poder que o nosso Deus concedeu a ele, um grande cavaleiro, né, filho de Deus, não tem ninguém, né, que supere este reinado. E nós vemos essa promessa desse reino supremo, eterno, né, grandemente poderoso, já lá em Daniel 7. Vamos aqui em Daniel 7, rapidamente. Vemos essa promessa de um reino absolutamente, né, dominante sobre toda a terra, né? Apocalipse 7, capítulo 7, que os versos 3 e 14 aqui diz, né? Veja bem, ó, depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, né? Jesus é chamado, né, de filho do homem, e vindo com as nuvens dos céus, ó, exatamente, ó, a descrição de como o Senhor Jesus vinha, né? E o Senhor virá, né, nas nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias, né? O ancião de dias aqui é o nosso Deus, né? E foi conduzido à sua presença e recebeu autoridade, honra e soberania para aquele povo, né, de todas as raças, nações e línguas que lhe obedecem. E o seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reinado jamais será destruído. Olha isso. Aqui, governo tremendo, né, poderoso de nosso Senhor Jesus.
Então vemos aqui a figura do Filho do Homem, né, com o Senhor Jesus Cristo, se dirigindo, né, ao nosso Deus, né, o ancião de dias, né? E desse ancião de dias, né, ele dá a esse Filho do Homem, né, essa autoridade, honra, soberania, para que povos de todas as nações, né, de todas as línguas, de todas as etnias, lhe obedecem. Então será ali um momento da consumação dessa visão profética, nesse ato profético, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele receberá, né, de todas as pessoas do mundo essa obediência, né, essa honra, essa glória que antes foi dada, né, será dada pelo nosso Deus. Já está garantido, né, esse reinado já está garantido ao Senhor Jesus, né. Só é o momento agora certo de ele voltar e estabelecer de forma plena, né, física, né, invisível esse reinado. E diz aqui, ó, seu domínio é eterno, não terá fim, não terá fim, não passará e não será destruído este reino. Olha isso, que maravilha, né, irmãos? Então, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo será algo poderosíssimo, não terá fim. E como nós vemos aqui, né, depois desse 1000 anos, né, de reinado de nosso Senhor Jesus, como vimos aqui em 1 Coríntios 15, né, ele entregará, né, esse reino a Deus, né. Vemos aqui, né, aí será o fim, né, e quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, né, ao Pai, depois de ter destruído, né, todo o domínio, autoridade e poder. Aí vemos também essa profecia, né, de nosso Senhor Jesus reinando, né, em Apocalipse, em Salmos 110, né, que o Senhor Jesus, ele assenta, né, à destra do Pai, até que todos se colocam, né, sob os cabelos de seus pés, todos os inimigos, né. E como vimos também, se não me engano, em Apocalipse e em outros salmos também, que vemos que todos, né, deverão beijar o Filho, né. E aquele que não beijar, né, não, ou seja, isso aqui é uma simbologia de honra ao Senhor Jesus, será destruído, né. Então nós vemos também esse cumprimento dessa profecia, né, em Daniel, em Salmos, do reino de nosso Senhor Jesus, dessa promessa. E vemos, né, o versos 7, 8 e 18 apresentam um forte contraste, né, com a ceia das bordas do cordeiro, né, no verso 9. Então nós vemos ali uma clara contraste, né? Enquanto os justos, né, celebram com Cristo, os ímpios se tornam alimento para as aves, simbolizando sua derrota humilhante. Isso enfatiza a total aniquilação daqueles que se opõem a Deus. Então vemos ali no verso 7, né, voltando aqui rapidamente, eles são derrotados de forma humilhante, né? E vi um anjo que estava de pé ao sol, né, que clamava em alta voz, né? E todas as aves que voavam pelo meio do céu, venham e reúnam-se para o grande banquete de Deus, para que comerem a carne dos reis, generais e poderosos, né? Carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos e pequenos e grandes. Então aqui os ímpios serão aniquilados de forma humilhante, de forma realmente assim bem pesada, né? Bem grotesca, enquanto os servos de Cristo, né? Os servos de Deus, os seguidores de Cristo estarão aqui na ceia das bordas do Cordeiro, né? O casamento do Cordeiro. Aqui a junção, né? Que simbólica de Jesus com seu povo, né? Com a igreja. E nos versos 19 e 20 vemos o confronto final, né? A besta e o falso profeta reúnem-se, né? Reúnem-se seus exércitos para lutar contra Cristo, mas são imediatamente derrotados e lançados vivos no lago de fogo. Isso indica, né, um juízo definitivo e irreversível, né? Então nós vemos aqui o juízo que será dado à besta, o falso profeta e todos aqueles que se reuniram, né, com seus exércitos, né, para apoiar a besta e o falso profeta, serão destruídos, serão jogados no lado de fogo, né? Então vemos aqui o verso, por fim, o verso 21. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava sentado sobre o cavalo, né, o Senhor Jesus. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Então vemos aqui no verso 21, vemos que os exércitos que seguiram a besta são mortos pela espada que sai da boca de Jesus.
sem que precisa sequer de uma batalha tradicional. Isso demonstra o poder incrível do Filho de Deus. Então aqui a gente vê que o Senhor Jesus nem precisa, né, de uma batalha tradicional, né? Que é aquelas batalhas, né, que passam tempos e tempos. Aqui não, o Senhor Jesus vai vir e vai acabar com tudo de uma forma impressionante, né? Tem um versículo que fala, né, que o Senhor Jesus com o sopro de sua boca, né, com o sopro da boca tudo será desfeito, né? Todo o sistema deste mundo será destruído, né? Então nós vemos aqui uma batalha sem uma batalha tradicional, sem muito esforço. Jesus, ele acaba com tudo isso, demonstrando, né, o poder incrível, né, de nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus. E o banquete das aves, né, simboliza o fim absoluto do poder humano rebelde. Então aqui nós vemos o banquete ao qual os ímpios serão feitos, né, alimento. Isso simboliza o fim absoluto do poder humano rebelde. Então toda a rebeldia humana, né, terá o fim aqui. Aqui será o fim dessa rebeldia humana, que geralmente o homem, infelizmente, carnal, ele tem, né? Se rebelar contra o nosso Deus. Tudo, né, que tem ligado ao nosso Deus será destruído. Toda essa rebeldia maligna, algo que precede, né? Procede do maligno. Algo realmente ali... É realmente satânico, né? E todo o poder, né, rebelde será destruído. Toda a rebeldia contra o nosso Deus, contra as suas leis, seus mandamentos, né? Contra as ordens das coisas como deveria ser, né? Deveria se manter ali do jeito que Deus fez, né? Mas as pessoas insistem em se rebelar, insistem em fazer o que é mal, o que é ruim, aquilo que Deus, que desagrada, né, a Deus. Então aqui vai ser o fim de tudo isso. Vai ser aqui, né? Como diz, né? O checkmate. E toda essa rebeldia finalmente terá um fim. Aí, infelizmente, para aqueles que se manterem, né, nessa rebeldia, o fim será bem trágico, né? Serão mortos aí de forma humilhante. E fora que depois ainda vão passar pelo juízo, né? Irão passar pelo grande julgamento, né? São jogados aí no lago de fogo que queima, né, com enxofre. Bom, agora fazendo, né, rapidamente fizemos aqui um resumo, né, de todo, desde o versículo 1, mostrando, né, toda como será a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Será uma volta gloriosa. Todo o título que nosso Senhor Jesus recebe, né, fiel e verdadeiro, né, a palavra de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, né, Rei dos reis. Ele irá trazer a verdadeira justiça, o juízo de nosso Deus a esta terra. Né, os verdadeiros, né, os justos serão convidados, né, estarão na ceia das bordas do Cordeiro. Né, o casamento ali simboliza o dia do casamento da igreja, do povo de Deus com o cabeça, né, que é o Senhor Jesus. Por fim, né, toda a justiça será desfeita, todo o mal, toda a rebeldia. E confirmando, né, que o Senhor Jesus é fiel, é verdadeiro, ele é confiável. Estamos estabelecidos, firmes em nosso Senhor Jesus, porque ele é o único fundamento, né, como está em 1 Coríntios 3. Ele é o único fundamento. Estamos estabelecidos, firmes no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel porque está ao nosso lado até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos está conosco, ao nosso lado, intercedendo ao nosso favor, né, ao Pai. E vemos, né, que o justo será, pois o justo, ele será feito, né, estará em memória eterna, né, ele será lembrado durante todo o tempo. E o reinado, né, o Senhor Jesus, que será eterno, né, será um domínio eterno, não terá fim e jamais será destruído, né? Então, é uma esperança, né, irmãos, para todos nós. E justamente nessa esperança que nós temos desse reino que virá, desse reino vindouro, né, de toda essa glória, eu coloquei aqui um tópico importante: a importância dos crentes se manterem firmes no caminho. A luz da glória da vinda de Cristo, Apocalipse 19, chama os crentes
a se manterem firmes na fé. O versículo 7 fala da preparação para o casamento do Cordeiro. Regozijemo-nos e jultai-nos, né? Exultemos, né? E demos-lhes glória, porque é chegada a hora do casamento do Cordeiro e sua esposa já se ataviou, né? Já se prontou. A esposa é a igreja, representada como sendo a noiva do Cordeiro. A igreja deve estar purificada, sem manchas ou rugas, pronta para encontrar, né, o seu Senhor, né, o seu marido. Então aqui a igreja ela é vista como uma noiva, e a noiva, né, nós sabemos que, né, tinha muito essa coisa do casamento, né, que a noiva ela se casa virgem, né, o marido também. Então você vê essa pureza, a igreja que sendo uma noiva, ou seja, virgem, né, pura, sem manchas, sem rugas, né, sem iniquidade, né, sem sujeira, pecado. Então aqui é um chamado disso, da igreja se manter o que? Purificada. E a igreja é o que? É composta por almas, por pessoas, por cada um de nós, né? Juntos nós somos a igreja. Então cada um de nós é um chamado, cada um de nós, né, se mantemos puros, sem manchas, sem rugas, que é o que? É sem pecado, né? Estamos vivendo de forma que agrada a Deus, né, em santificação. Então a santificação dos crentes é um tema fundamental nas Escrituras, né? E a igreja deve viver de forma que agradar a Deus, guardando com paciência e perseverança, né, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é chamada para estar guardando com paciência, com perseverança, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivendo de uma forma que agrada ao nosso Deus. Novamente, né, tocando nessa situação da santificação dos crentes, né, dos cristãos. É um tema, né, fundamental, é algo fundamental em nossas vidas. Então, vemos aqui Paulo, em Filipenses 3, do versos 20 ao 21, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ao qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo de sua glória. Então aqui a nossa cidadania é algo que tem origem nos céus, como o próprio diz, ó, onde também esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Então a cidade, né, o reino de Deus, ele virá dos céus, né? Ali Jesus voltando, estabelecerá o reino milenar. Depois deste fim virá o reino eternal, onde Jesus entregará tudo ao Pai, onde tudo, né, onde Deus será tudo em todos, novamente ali como vemos em 1 Coríntios 15. E, né, nós seremos ali transformados, né, nosso corpo glorificado como o corpo do Senhor Jesus, semelhante ao corpo da sua glória. Da glória de quem? De Jesus. Então, a nossa cidadania, ela vem dos céus, né? Também onde descerá, né, a Jerusalém, a nova Jerusalém, que descerá da parte de Deus, né, como vemos ali nos versos seguintes, né, Apocalipse ali 20, 21, né, 22, vemos essa consumação também da grande Jerusalém que descerá dos céus da parte de Deus, onde o próprio Deus também descerá junto, né, com essa cidade, e nós habitaremos com o próprio Deus para todo sempre. Então é isso. A igreja é chamada para isso, para agradar a Deus, né? Quando a gente espera ainda essa vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus, temos que manter firmes, perseverantes no caminho estreito, em paciência e perseverança. Até porque, mesmo que, falando sobre a volta de nosso Senhor Jesus, mesmo que a gente não esteja aqui presente no dia da volta, né? Aí tem aqui a noção também de que Deus, né, ele pode nos recolher, né, antes da vinda de Jesus, né? A gente tem a esperança de que a gente está na geração de que, né, iremos ver a volta de Jesus. Só que e se Deus se for da vontade de Deus, de que algum de nós, eu ou qualquer outro irmão, né, crente, que seja da vontade dele, que ele nos recolha antes, né? Naquele momento que talvez a gente já cumpriu o nosso propósito aqui na Terra, ele venha nos recolher, né? Quantos irmãos já não faleceram, né? Até jovens,
Então, se a gente tem que manter nessa esperança, que é um desafio para nós estamos o quê? Agradando a Deus, vivemos de forma a agradar a Deus, em santificação, para se estejamos vivos na volta de nosso Senhor Jesus, contemplarmos essa volta, estejamos, com as nossas vestes limpas, e mesmo que a gente já tenha falecido, e venhamos a falecer, né, a ser recolhidos por nosso Deus com as nossas vestes limpas. Que na dia que ele voltar, o Senhor Jesus voltar, nós seremos ressuscitados, né, na primeira ressurreição para a glória eterna. Então isso é interessante, né? Perseverarmos, estarmos pacientes nessa vinda, pacientes também perseverando no caminho em santificação, porque será grande, né, a recompensa, né, que da parte de nosso Deus, né? Então vemos aqui um chamado à santificação. Ó, 1 Tessalonicenses 4:3 é dito, né? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, olha, que vós se abstenhas da prostituição, né? Que se constitui, né, em promiscuidade sexual, né? Então aqui é um chamado à santificação, né? Estamos em santificação. Na grande dia, né, na volta do nosso Senhor Jesus, estamos puros, santos. Vemos também em 1 Pedro 1, dos versos 15 ao 6, dito o seguinte: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, né, sede santos, porque eu sou santo, né? Se não me engano, aqui é uma citação de Levítico 19, né, se eu não me engano, da antiga aliança. Então aqui, ó, vocês são chamados, né? Deus chamou vocês, que ó, nos chamou, né, irmãos, para vivermos, para sermos santos em toda a nossa maneira, né, de viver, né, em tudo o que nós fazemos, em nossas vidas sejamos santos, né, sejamos justos, verdadeiros. A santificação pela palavra e pelo Espírito. Em 1 João 17, verso 17 é dito: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha isso. Santificai-vos na verdade, ou seja, na palavra de nosso Deus. A tua palavra é a verdade. Então também é uma forma de santificação pela palavra de Deus, né? Isso podemos fazer, né, lendo, meditando na palavra, né, tudo que está escrito ali de ordenança, né, de doutrina, né, de forma de viver, colocarmos em prática a nossa vida, assim estaremos nos santificando pela palavra e pelo Espírito que vem agora. Romanos 15:16 é dito: para que seja ministros de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho, né, de Deus, para que a oferta deles sejam aceitáveis, santificada pelo Espírito Santo. Olha aqui, irmãos, então somos chamados a sermos ministros de Jesus Cristo. Olha que responsabilidade, né? Poderosa, grande. Sermos ministros de nosso Senhor Jesus entre as pessoas das nações, né? Ministrando o evangelho de Deus, que aqui é uma forma de dizer, né, que a origem do evangelho é de Deus, né, mas quem pregou foi o Senhor Jesus, né? Jesus foi o agente direto, né, da pregação do evangelho, mas Deus foi o agente permissivo, né, que criou, né, criativo do evangelho, ele que criou, né? Jesus falou, né, de tudo que eu sei, eu aprendi do meu Pai, né? Então, para que a oferta deles, né, dessas pessoas, né, que através de nosso ministério, como ministros de Jesus, entre as pessoas, né, entre os gentios, essas pessoas já possam ministrando, né, ministrando ali o evangelho de Jesus, né, aí entre as pessoas, elas possam, né, ver a nossa boa ação, nosso bom testemunho, e deles seja aceitáveis, né, e fazer uma oferta aceitável, né, santificados pelo Espírito Santo. Essa oferta é aquilo que também diz, né, em Romanos 12, né, que ofereceis, né, o seu corpo em sacrifício vivo, né, que é uma forma ali simbólica de dizer que temos que nos entregar ao nosso Deus, né, em santificação, nos abstemos de tudo que é errado, pecaminoso, né, para estarmos agradando ao nosso Deus. Isso é a forma de sacrifício, né, da nova aliança. Então é isso. Também, santificação como um processo contínuo. Então aqui, ó, em 2 Coríntios 7:1 nós vemos: ora, amados, visto que temos tais promessas,
Purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, ó, seguindo no temor de Deus. Então aqui Jesus também, né, Paulo, né, perdão, ele fala que nós devemos também, né, estar num processo contínuo, justamente nessa caminhada, perseverando nessa esperança da vinda, né, da grande dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Temos também essa promessa de estarmos nos purificando de toda a imundície da carne, de todo o mal, né, de toda a impureza do espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então estamos andando no temor de nosso Deus, né? E assim seremos aqui aperfeiçoados, né, transformados de glória em glória, né? Romanos 12, 2. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro também, ó, bem claro. Ó, seguir a paz com todos, ou seja, com os irmãos, com as pessoas. A importância de sermos pessoas boas, né, pacíficas, né, não buscar sempre buscar briga, né, intriga com as pessoas mais tranquilas, né, e seguir essa santificação, porque sem esse aqui demonstra que claramente um pré-requisito. O que é um pré-requisito para ver ao Senhor? Que requisito é esse para nós vermos ao Senhor? É a santificação e a paz com todas as pessoas, né? Sempre possível, seguindo a paz com todos. Também outro chamado é santificação através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O próprio. Ó, em 1 Coríntios 3, nós vemos, ó, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, ao qual para nós foi aperfeiçoado por Deus, né? E sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então Jesus, ou através de nosso Senhor Jesus, também somos santificados, pois ele, né, foi aperfeiçoado por Deus e feito sabedoria, justiça, santificação e redenção, né, por todos nós. Em Efésios 5, do versos 25 ao 26, é dito: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água e pela palavra. Nós vemos aqui nosso Senhor Jesus, né, na grande demonstração de amor por nós, né, ele amou a igreja, né, o seu povo, e a si mesmo se entregou por nós, né, para santificarmos, né. Assim fomos, né, santificados a cada dia, somos purificados de todo mal, e com a lavagem na água, que é referente ao batismo, né, ao batismo nas águas, e pela palavra, né. Engraçado que justamente foi o que foi dito aqui, né, a santificação pela palavra também, né, que é santificai-vos na verdade, e na tua palavra é a verdade. Então, nós somos santificados em Cristo, através dele, pela lavagem da água, né, o batismo, e pela palavra, né, de nosso Deus. Tendo aí uma leitura diária, né, estudo e meditação da palavra, é muito importante. A santificação é tanto um ato de Deus em nós quanto um chamado, né, para vivermos de maneira santa, né. A gente vê que a santificação, ela de fato é tanto um ato, né, de Deus em nós, né. Então Deus, ele vai ali através do seu Santo Espírito, né, agindo em nós, nos moldando, né, nos transformando, nos amadurecendo na fé. E também é um chamado, né? Deus, ele nos chama a vivermos de maneira santa. Também outra questão importante, né? A paciência nas aflições, né? A gente vê ali em Romanos 12, 2, fala, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então aqui vemos também Paulo advertindo, né? Trazendo essa chamado, né, a todos nós aqui, alegrarmos na esperança. A esperança da vinda de nosso Senhor Jesus, né? Então nos alegremos na vinda de Jesus, sejamos pacientes na tribulação, nos momentos difíceis, né, que nós passamos, que Deus é por nós, né? Deus está ao nosso lado, Deus está nos guardando, e possamos perseverar na oração, sempre orando, né, intercedendo pela igreja, pelos irmãos. Oração é uma ferramenta, né, fundamental para todos nós, né? Já foi abordado isso em estudos anteriores aqui no canal, né? Então, se você for novo aqui no canal, eu recomendo, né, que assiste os outros vídeos, outros estudos também,
que é onde também abordo muito sobre a santificação, sobre a oração, leitura da palavra, né? Principalmente na questão da plenitude de Deus, né? Como alcançar e buscar e alcançar essa plenitude, né? Também Tiago 5, do 7 ao 8, diz, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ó, até a vinda do Senhor. Sede pacientes. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que recebe a chuva têmpora e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Olha esse verso aqui de Tiago 5 é perfeito, né? Que ele mostra justamente isso, dando a ênfase à igreja na época, essa perseverança, né? Aí você pensa, poxa, mas Tiago aqui está falando isso há quase 2000 anos atrás, como que ele está acelerando, né? Ali a vinda do Senhor, sendo que o Senhor Jesus ainda não voltou, já se passaram 2000 anos, aquilo é aquilo meio que eu tinha dito anteriormente. Se você morrer hoje, o Senhor Jesus ele volta para você. Em que sentido? Você morre, você descansa no pó da terra, né? Você vai estar ali no estado de consciência e você só vai acordar novamente no dia da vinda do Senhor Jesus. Então ali, o Tiago ele faz essa advertência, como também Paulo ele faz, Pedro também fala, se eu não me engano, agora não me lembro qual a carta, não sei se é 2 Pedro 3, algo assim. Ele fala também sobre esse chamado de se permanecerem firmes, porque próxima está a vinda do Senhor. Então, por exemplo, imagine só, fazer aqui vamos aqui elaborar um cenário aqui. Vamos supor o irmão daquela época lá onde Tiago escreveu essa carta. Aí vai o irmãozinho ali na igreja primitiva, vivendo ali santificação, tranquilo, né? Fazendo ali né, tudo certinho, vivendo uma vida que agrada a Deus. Mas talvez ele saiba que não, o Senhor Jesus ainda vai demorar muito para vir. Vai demorar muito. Vamos supor que ele recebeu ali a revelação de que Jesus ainda vai levar 2000 anos para voltar. Aí ele começa a desleixar na vida dele. Começa a desleixar, não persevera, como Tiago alerta aqui, ó, pacientes, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sede paciente, fortalecei-vos os vossos corações, né? Como diz Provérbios, se não me engano, 3:4, né? Que fala, né? 4:3, né? Que diz, né? Guardai-vos os vossos corações, pois é da onde, né, procede a fonte de vida, né? Então guardai-vos o coração no Senhor. Aí ele começa a desleixar, não viver mais aquela vida firme, né? Aquele primeiro amor, né? Se fortalecendo, vai indo, vai amolecendo na fé. Aí vamos supor que acontece uma tragédia, infelizmente, na vida desse irmão, ele vem a falecer. Deus o recolheu. Só que ele morreu, não morreu firme e forte na fé, não morreu com perseverança, com paciência, guardando o coração de Deus, e morreu ainda ali que, vamos dizer assim, sujo, justamente porque ele começou ali a desleixar na vida espiritual, ele morreu ali contaminado, ele se deixou contaminar o coração dele, sujar o coração. Aí vem que ele morre nesse estado espiritual. Tudo bem, Jesus ainda vai voltar daqui a 2000 anos, mas ele morreu. Não tem mais nada por que ser feito. Aí ele, no momento do grande vida do Senhor Jesus, ele não ressuscita na primeira ressurreição. Isso significa o quê? Que ele perdeu a salvação dele. Ele será ressuscitado só o quê? Na segunda ressurreição. Que aí o que acontece nessa segunda ressurreição, haverá o grande julgamento e há o risco de você ser jogado num lago de fogo. Então veja só, eu estou trazendo elaborando esse cenário para trazer aqui o seguinte ensinamento. Por isso que para entendermos aqui essa questão, né? Por que Tiago e tantos apóstolos faziam esse chamado forte, né? A gente vê também ali João Batista, o próprio Senhor Jesus, né? Arrependei-vos, pois chegado o reino dos céus, ali o reino espiritual. É a pressa de a pessoa poder se arrepender, né, dos seus pecados.
Para se caso ela venha a falecer, e venha a morrer sem a salvação, ela tem o risco de sim de ser, no dia do julgamento, ser jogada no lago de fogo. Então, esse chamado é para sempre os irmãos de todas as eras se permanecerem, independente de quanto tempo leva o Senhor Jesus para voltar, né, levarei para o Senhor Jesus voltar, e se permanecerem firmes, fortalecendo o coração deles, fortalecendo, estando pacientes. Porque se eles se desleixarem, ou até mesmo hoje, nos dias de hoje, desleixarmos e deixarmos a nossa vida, negligenciarmos a nossa vida espiritual e a gente vinha a falecer de uma forma ainda sem estarmos aperfeiçoados, né, ali em santificação, a gente tem esse risco de não estarmos na primeira ressurreição. E aí? Então aí que está o problema. Por exemplo, nos dias de hoje, aí muita gente fala, ainda vai levar um tempo para Senhor Jesus voltar. Aí a pessoa, o crente, ele não leva muito a sério a vida espiritual dele, né? Começa a viver de uma forma meio desleixada. Aí, e calha de falecer, o Senhor falecer, dormir no pó da terra, e quando abre os olhos, novamente já está no grande julgamento. E cadê que ele está na primeira ressurreição? Cadê que ele acordou na primeira ressurreição para reinar junto com Jesus nos 1000 anos, né? Perdeu. Então, por isso que os apóstolos faziam, né, esse chamado tão firme de estar próximo à vinda do Senhor, porque para aquele que morreu, realmente de fato foi próximo à vinda do Senhor, porque ele morreu e num piscar de olhos vai acordar e já vai estar, né, na vinda do Senhor Jesus. Aquilo que a gente fala, para aquele que morreu, Jesus já veio, porque é como fosse uma espécie de sono, né? Quando você dorme, é como se dormiu, passou segundo e você já acorda, né? A morte é a mesma coisa. Será essa a perspectiva, né, daqueles que já morreram. Quando morrer, fechou os olhos, quando acordar, já vai estar ou na primeira ressurreição para a glória, ou estará na segunda ressurreição para a possível morte, né, e destruição no lago de fogo, né? Então tá aí. Então por isso que tem esse chamado firme de Tiago, de Pedro, de Paulo. E muita gente não entende, fala, mas está próximo à vinda do Senhor, mas não voltou, né? Já se passaram 2000 anos, né? Para que esse chamado? Meio que muita gente fala que até seria inútil essa pressa, né? Não é inútil, é exatamente para isso, porque se a gente deixar, a carne ela fala mais alto, ela começa a não ter mais aquele sentimento de precisão, né? De estar sempre firmes, alertas, vigilantes. Por isso que Tiago e tantos outros faziam esse chamado, né? Estejam firmes, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, perseverar, né? Estarmos firmes. E hoje é a mesma coisa. Muitos estão caindo nesse erro de achar que ainda vai levar muito tempo para o Senhor Jesus voltar. Aí vai, não. Então, tá tranquilo, aí relaxa, né? Aí começa a relaxar na vida espiritual. Aí vai que Jesus não volta, não demora tanto para voltar, é pego de surpresa. Ou a pessoa justamente falece. E aí? Morreu negligenciando a vida espiritual dela e risco de não acordar na primeira ressurreição. Tá aí o grande perigo também de nosso tempo hoje. Por isso que nós temos que estar aqui, ó. Estejam firmes, pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Perseverança na fé. Outro tópico importante, né? Hebreus 10, 36 é dito, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha que maravilha. Então, porque necessitais de paciência, estejamos pacientes no propósito, né? Ou aqueles que que Deus confiou uma obra em suas mãos, né? Também fazendo, né, a obra de Deus. Porque a vez, né? Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, ó, feita a vontade de Deus, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, possais, ó, alcançar a promessa. Que promessa é essa? A maior promessa que Deus nos prometeu, que Deus nos fez, que é a vida eterna. Que justamente vai culminar no reinado também de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De 1000 anos. Ó, Gálatas 6, 9 diz, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos e não se não houvermos, né, desfalecido. Então aqui, ó, novamente, ó, não cansemos de fazer o bem, porque o tempo
né? O seu tempo ceifaremos, né? Iremos colher. E não, e se não há vermos, né, desfalecido, né, aí, novamente, né, desanimado, a pessoa ali, ela desanima, né, acaba desfalecendo, desanimando de fazer o bem, de sempre estar fazendo as boas obras, né, aí acaba no seu tempo, né, ali sendo ceifado, sendo recolhido, ou algo assim, e não ter feito, né, não ter feito o que deveria ser feito em sua vida, né, durante ali o tempo. Então ficou ali, foi se cansando, né? Então isso é um chamado para nós também, não se cansar de fazer o bem. Estamos todos os dias, né, fazendo o que deve ser feito, tanto nossa vida, né, pessoal, na obra, seja onde for, estejamos, né, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo irá ser ceifado, se não houvermos desfalecido, se não houvermos, né, ali desanimado, né? Por isso que Jesus chama, né? Tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então tenhamos bom ânimo, né? Lembramos que nosso Senhor Jesus também venceu o mundo, nós também venceremos o mundo. 1 João 5 fala. Vemos aqui em 1 João 5 que nós também iremos, né, vencer o mundo. Vou pegar aqui rapidamente. Capítulo 5, ó. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele, né? Sabemos que amamos os filhos de Deus. E se amamos a Deus, né, e obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E iremos obter vitória, né? E obtemos, né, essa vitória pela fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Quem é que vence essa batalha contra o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então aqui, todos aqueles que são verdadeiramente nascidos de Deus, né, têm a fé em Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, né, irá vencer o mundo. E quem é a vitória que vence esse mundo, irmãos? Aqui, ó, é a fé. Estamos perseverantes, né? Uma chamada aqui, ó, perseverança na fé. Perseveremos na fé, pois aqueles que vencerem vão vencer o mundo. Perdão, aqueles que vencerem, né, permanecerem e perseverarem vão vencer o mundo, como Jesus também venceu. Ele diz, né, eu venci o mundo, tenham bom ânimo. Então que nós não venhamos, né, irmãos, desfalecer. Mas não cansemos de fazer o bem, de fazer a obra de Deus, de fazer o que tem que ser feito, de dar o bom testemunho, né? Viver a vida como deve ser vivida, né? De um crente, né? Um verdadeiro e genuíno cristão. Então é isso. Ó, um exemplo de Cristo e dos fiéis. Ó, Hebreus 12, do 1 ao 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, ó, paciência, a carreira, né? Que carreira é essa? A carreira da fé, que nos está proposta. Deus nos colocou, né, uma carreira para nós percorrermos, a carreira da fé, que até Paulo ele também fala, né, que combati o bom combate, né, guardei a fé, né, completei, né, a carreira, essa carreira da fé, olhando para Jesus, ó, o foco em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, de nossa fé. Então nós temos firmes, né, pacientes, nos livrando de todo o mal, dando bom testemunho, porque estamos sobre uma nuvem de testemunhas. Deixar todo embaraço, todo erro, todo pecado que tão de perto nos rodeia, né? E corramos com paciência. Aqui é uma chave interessante, irmãos, é paciência. A perseverança está muito ligada à paciência. Então é isso, sermos pacientes, perseverantes, carregando ali o carrinho a carreira da fé, porque a carreira da fé, o caminho, ela não é uma prova de quem chega mais rápido, né? Aquela prova de 100 de 100 metros, né? Que você sai na disparada e corre e chega primeiro. A caminho da fé não é quem chega primeiro, é quem persevera até o fim.
É quem que está ali, ó, caminhando, é uma maratona ali, ó. Tá andando com paciência, com, com, com perseverança, com cuidado, observando. É que sai correndo e né? É que ele tá ali, ó, só no passinho ali, né? De boa, tranquilo, paciente, observando. Mesmo que ele esteja ali, né? A gente vê na maratona ali, mesmo você ali cansando, né? Se cansando ali, cansado, bebendo água, você para um momento, bebe uma aguinha, continua a caminhada, depois para mais um pouquinho, dá uma descansada nas pernas, bebe uma aguinha e continua até você chegar. E ali você ganhará o grande prêmio, a grande medalha, a coroa da vida. E essa é a mesma analogia do caminho da fé do cristão. Não é quem chega primeiro, é quem persevera, é quem aguenta, quem persiste, que mesmo andando ali de certa forma moderada, paciente, um momento ele vai chegar ali e vai ganhar um grande prêmio. E essa é a chave, é a paciência. É uma maratona o caminho do cristão. Não é uma corrida de 100 metros, ou 200, ou 300, né? É a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, né? O foco em Jesus Cristo, nosso maior exemplo, né? Que é o autor e consumador de nossa fé. É muito interessante, né? Essa analogia. Então possamos correr, né? Essa carreira que nos foi proposta, né? Por nosso Deus com paciência. Em Tiago 1, dos 2 ao 4 também, né? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Aí, ó. Na provação de nossa fé, que a fé precisa ser provada, não existe uma vida de um crente que não passa por dificuldades, por aprovações, e deve passar por isso, para que a fé dele seja provada. Porque é na provação que verdadeiramente é mostrado se o crente ele realmente confia em Deus, está firme em Deus. Então o crente precisa sim ser provado, porque é nesse momento que o crente verdadeiramente ele demonstra se realmente confia em Deus, está firme em Deus. É na aprovação que nós somos aperfeiçoados, pomos, né, colocamos em prática a fé, né, a confiança, não entramos em desespero, né, por causa desse mal. Então é isso. Então tenham, porém, a paciência, né, a prova de vossa fé opera a paciência. Tenham, porém, ó, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar, né, coisa alguma. Então nós vemos aqui, ó, a paciência é a sua obra perfeita. A paciência aqui é vista como uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, né? O crente, para ser perfeito, para ser completo, falte coisa alguma ali espiritualmente, ele chegue na estatura de varão perfeito, ele precisa cultivar isso aqui, exercer a paciência, exercer a fé que opera a paciência. E essa paciência é uma obra perfeita em nossas vidas. É uma virtude tremenda em nossas vidas. Bom, agora vendo aqui também a recompensa da perseverança, né? Justamente nessa perseverança, perseverarmos no caminho, na esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui a recompensa dessa perseverança, dessa paciência. Ó, Romanos 5,34 nós vemos, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência, a experiência, a esperança aqui, ó. Então a tribulação, ela produz em nós a paciência, vemos aqui, né? A prova de vossa fé, é justamente a tribulação, é isso, as tentações, né? É uma provação da fé. Nessas tribulações produz a paciência vem a experiência, nós estamos experientes com as coisas que nós já passamos, né? Bom até para servirmos até é bom para dar conselhos, né, a outros irmãos jovens na fé que estejam passando pela mesma coisa que nós já passamos, né? Temos aí a experiência, a sabedoria de dar um bom aconselhamento, né? E a experiência de tudo isso nos causa, né, esse efeito da esperança. Estamos firmes,
na esperança da grande promessa de nosso Deus, né, da vida eterna e da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 3, né, aqui ó, até abordando outro capítulo de Apocalipse 3:10, é dito também, ó, como guardaste, né, a palavra da minha paciência, olha aí, da minha paciência, da paciência de Cristo, também eu te guardarei, né, da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra, né? Então vemos ali a questão da grande tentação que viria sobre a terra, né? Que é mostrada em Apocalipse, da questão, né, do anticristo, da besta, que aprovaram os santos, né? Então nós vemos ali que quando veio, né, essa grande tentação sobre a terra, o Senhor Jesus, né, com a paciência aqui dele, né, com a palavra da minha paciência, também guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A paciência e a perseverança são essenciais para a vida de fé e confiança em Deus. Então é uma chave, né, algo essencial em nossas vidas, né, a paciência, a esperança e a perseverança. É algo essencial que devemos ter em nossas vidas, né, na nossa fé, na vida de fé, confiando plenamente, né, em nosso Deus. A promessa agora também, ó, a promessa da coroa da vida, que é justamente, né, como eu tinha dito, que a prova da nossa na caminhada cristã é como se fosse uma maratona, né? Então você vai percorrendo até chegar um momento onde você passará por toda essa maratona e receberá um prêmio, uma medalha. Mas aqui na palavra de Deus, nós vemos que essa promessa é simbolizada na coroa da vida. É isso que iremos receber na perseverança, na paciência, na vida de nosso Senhor Jesus, que está dito aqui em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha que maravilha! Que bênção em nossas vidas, ó, que nós iremos receber essa coroa da vida, a vida eterna. Iremos ser coroados com a vida eterna, com a glória eterna. Iremos receber o corpo glorioso, o mesmo que o Senhor Jesus recebeu. Vimos aqui mais para frente, né? Mais acima. Então é isso, iremos receber esse poder, né? Essa glória. Aqui, ó, que esperamos, né, em Filipenses 3, ao qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo de sua glória. Aqui, ó, essa coroa que iremos receber, coroa da vida. Então aqui, ó, também em Apocalipse capítulo 2, verso 10 é dito: nada temeis das coisas que hás de padecer, né? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que nós vemos também, né, muitos de nossos irmãos, no passado, eles foram perseguidos, né, de morte, eles foram lançados em prisões, foram jogados ali, principalmente em Roma, né, no Coliseu, foram mortos por leões, por tigres, foram queimados, né, foram uma coisa terrível, né, momentos ali, diríamos assim, até os primeiros 500 anos, né, da igreja, muitos foram mortos, né. Até hoje, né, nós temos ainda casos raros, né, de crentes sendo mortos, mas não é como antigamente. Então, muitos desses, né, Jesus falou, muitos de vocês, o diabo irá lançar vocês na prisão, para que sejais tentados. Outros terão até passar pela morte, mas ele fala, o Senhor Jesus fala, ser fiel até a morte. Por dar-te-ei, ó, a coroa da vida. Então, muitos desses que morreram, infelizmente, né, foram mortos até de forma cruel, mas irão, ó, no grande dia, receber a coroa da vida. Pois até o próprio Senhor Jesus, né, irmãos, passou pela morte, né, e confiou em Deus que o ressuscitaria, né, dos mortos. Então tá aí. Perseverar. Promessa da coroa da vida.
Ó, outras coroas também prometidas aos fiéis, né, aos cristãos, ó, além da coroa da vida, a Bíblia menciona outras coroas espirituais, ó, a coroa da justiça, que é para os que guardam a vinda de Cristo, ó, a coroa da justiça para os que guardam a vinda de Cristo. 1 Timóteo 4, dos versos 7 a 8 é dito: combati o bom combate, acabei a carreira, que aquilo que eu tinha dito, né, que Paulo fala, né, combati o bom combate, acabei a carreira, essa carreira da fé, que nos é proposta, que devemos seguir com paciência, e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, né, no dia da vinda do Senhor Jesus, né? E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha aí. Então, não só a Paulo, né, que Jesus vai dar esta coroa, né? É todos aqueles que amarem a sua vinda, aí, ó, a sua volta. Quando Jesus voltar, aqueles que amam, que têm aquele amor, que é a perseverança, que perseverarem na esperança da vinda do Senhor Jesus, que a justiça de Deus, né? O juízo de Deus virá sobre esta terra. Então, aqueles que amam a sua vinda, irá receber, como Paulo também irá receber, né, a coroa da justiça, para os que guardam a vinda de Jesus. Então, aí, novamente, a perseverança no caminho, tendo, né, nossa esperança na volta de nosso Senhor Jesus, né, do reino que está por vir. Ó, a coroa de glória para os fiéis que servem no ministério do Senhor. Então, ó, 1 Pedro 5,4 é dito: ó, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Também é a glória eterna, é o corpo incorruptível. Né? Quando aparecer o sumo pastor, nosso sumo pastor, também o Senhor Jesus é chamado de bispo também, né? Pastor e bispo de nossas almas, para que os fiéis, né, que servem ao ministério, lembra que nós somos chamados a sermos ministros, né, de Cristo, como foi dito aqui anteriormente, né? Voltando aqui rapidamente. Aqui, ó, em Romanos 15:16, né, foi dito, né, para que seja ministro de Jesus Cristo. Então, aqueles que permanecem firmes nesse ministério de nosso Senhor Jesus, né, servem no ministério do Senhor, irão receber essa coroa de glória. A incorruptível coroa de glória. A coroa, né, de incorruptível, a coroa, também outra coroa, né, além da coroa da glória, também tem a coroa incorruptível para aqueles que vivem em disciplina e santidade. Como foi dito anteriormente, né, a importância da santificação. Iremos, aqueles que permanecerem firmes, né, que vivem em disciplina e santidade, receberão essa coroa incorruptível. 1 Coríntios 9:5. E todo aquele que luta de tudo que se abstém, né, do pecado, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, todo aquele que luta de tudo que se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Aqui no contexto, Paulo estava dando exemplo de outras pessoas, né, que combatem, né, que lutam. Aqui o Paulo, no contexto, está dando aquela frase, né, famosa do crente que é como um atleta, né, que se prepara muito para uma modalidade, né? E aqui ele faz o contraste que esses atletas, né, eles lutam, né, eles batalham, eles treinam muito para obter uma coroa corruptível, que é um prêmio, né, uma medalha, né? A gente vê hoje em dia, né, quando alguém ganha uma modalidade, né, ele ganha uma medalha, ou ganha um troféu, né? Ou outra coisa, né? Por exemplo, no boxe tem o cinturão, né, feito ali de ouro, e muitas outras questões, né, outras formas de premiar, né, um atleta, né? Mas nós que somos nós cristãos, né, nós batalhamos e lutamos e nos abstemos, né, de coisas para o quê? Para obter uma coroa incorruptível, né, que é a vida eterna, né? É claro que aqui tá dando claro que atletismo, né, fazer esporte não é errado, né? Mas aqui Paulo está dando exemplo
de como pessoas se dedicam muito, né, a um atleta, se dedicam muito, né, e se abstêm às vezes de algumas coisas, né, de comidas muito pesadas para justamente ficar num corpo físico atlético, né, condicional, né, e um condicionamento físico bom. E nós nos abstemos do quê? Do pecado, da corrupção, né? Em contrapartida, Paulo fazendo essa analogia aqui no contexto, né? Nós nos abstemos de quê? Nós lutamos contra quê? Contra o mal, contra as forças das trevas, né? Contra os potestades do ar. Essa batalha não é contra o carne e o sangue, né? Mas contra as potestades do ar, contra as forças espirituais do mal. Nos abstemos do pecado, né? Para obter o que? Uma coroa incorruptível. Então isso aí também é muito importante, nos prepararmos, né? Nos dedicarmos à vida espiritual. E lembrando, né? Obviamente não é errado você praticar esporte, né? Desde que seja também de forma moderada. E por último, né? Que eu queria dar uma abordagem de Apocalipse 3, do 11, perdão, do verso 1 ao 12, que diz, né? Em breve venho, e outras versões, né? Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então aqui, olha só, também usando outro verso, outro capítulo de Apocalipse, Jesus fala a mesma coisa, ó, venho em breve. Ó, com expressão, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então é importante que também Jesus faça esse chamado, esse alerta, ó, ninguém toma a sua coroa, a coroa da vida. Mantenha firme o que você tem, a salvação. Porque aquele que venceu, o vencedor, eu farei coluna no santuário do meu Deus. E olha toda essa glória, né, que Jesus fará, né, escreverei o nome do meu Deus, né? Herdará a cidade de nosso Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Escreverá em nós o novo nome dele, né? Então aqui, ó, a frase farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus faz parte da carta de Jesus à igreja de Filadélfia, né? O vencedor aqui é aquele que permanece fiel ao Senhor Jesus Cristo até o fim, superando as dificuldades, né, as tentações e as perseguições. Então aqui o vencedor é este, né, que permanece fiel ao Senhor Jesus, seja nas dificuldades, nas perseguições e tentações, né? O que aí uma coisa que ia ser muito interessante, né? O que significa ser coluna no santuário de Deus? Porque é meio simbólico isso, né? Farei dele, né, uma coluna no santuário do meu Deus, né? Veja bem, no Antigo Testamento, as colunas do templo representavam firmeza e estabilidade. Ó, grave essa palavra, firmeza e estabilidade. Dois grandes pilares da entrada do templo de Salomão tinham até nomes, né? Jaquim, que significa no hebraico, né? Ele estabelecerá, e Boaz, né, que significa nele a força, né? Referência em 1 Reis 7, dos versos 15 ao 21. Assim, ser feito coluna no santuário de Deus simboliza permanência na esperança, permanência na presença de Deus, diferente do templo terrestre, onde os sacerdotes entravam e saíram. O vencedor terá um lugar fixo na comunhão com Deus. Então, um dos significados é esse, né? A permanência, né? Estabelecer na presença de Deus, né? Aquele que vencer, ele habitará, ele morará, ele viverá para sempre com Deus, né? A gente vê ali a Nova Jerusalém descendo e Deus virá junto, né? No fim do reino milenar de Jesus. Então, iremos habitar eternamente com o nosso Deus, é uma comunhão eterna com Deus. Essa é uma da simbologia da coluna do santuário de Deus. Outra também é estabilidade e segurança eternas. Não será removido ou abalado como uma coluna firmemente estabelecida. Então, nunca mais, irmãos, seremos removidos da presença de Deus ou abalados.
Estaremos em glória. Estaremos com uma coluna firme ali, estabelecido para todo sempre. E outro também é a honra e o reconhecimento. No contexto, né, é interessante que no Antigo Oriente, né, reis e líderes, às vezes, né, não era sempre, né, mas às vezes eles erguiam colunas em homenagem a pessoas muito importantes, né, na história ali do reino, né, do povo. Eles tinham esse costume, às vezes, de erguer uma coluna com o nome, né, em homenagem a uma pessoa importante. Às vezes botava ali o nome da pessoa, né, a descrição dos feitos daquela pessoa, né, ou às vezes até a imagem, né, o semblante da pessoa, né. Aqui, Jesus ele promete essa honra aos fiéis. Então, essa é uma forma simbólica de simbolizar aqui, que usa ali uma questão até histórica, né, da antigamente, que Jesus ele faz essa promessa. Nós seremos o quê? Reconhecidos e honrados eternamente. Teremos essa honra, esse reconhecimento como uma coluna, né, que é erguida em homenagem a uma pessoa importante. Nós teremos também essa homenagem, essa honra, essa glória, esse reconhecimento. E nele, né, como Jesus fala, né, nele colocarei o nome do meu Deus. Falei coluna, né, no santuário do meu Deus. E no nome, né, colocar o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. E também escreverei nele, né, em nós, o meu novo nome. Então essa é a honra, meus irmãos, que nós iremos receber. Uma coluna que é erguida em homenagem, né? Jesus promete que aqueles que vencem, perseverando na fé, terão um lugar permanente na presença de Deus, firmes como colunas em seu templo, né? Que maravilha, né? Então aí estaremos para sempre, eternamente, perseverante, né? Permanente ali na presença de Deus, né? No nosso Pai Celestial, firmes como colunas, né? Em seu templo, em sua casa, né? Isso significa, né, segurança eterna, honra espiritual e comunhão perpétua com Deus. É um chamado para a fidelidade, um lembrete de que as tribulações desde a vida, desta vida, perdão, né, das tribulações dessa vida são passageiras, irmãos. Mas a recompensa do reino de Deus é eterna. Então, assim, mesmo que passamos por muitas tribulações, tudo isso é passageiro. Uma hora, nenhuma tribulação é eterna. Mesmo que nós passamos por coisas agora, uma hora terá o fim. A gente pode passar por algumas semanas, meses, até mesmo alguns anos de tribulação, de dificuldade em nossa vida. Mas tenhamos essa perseverança, esse bom ânimo, como foi dito aqui anteriormente, essa alegria, a promessa da vida eterna, focarmos, né, nossa mente em Jesus, ó, nessas promessas, ó, a coroa da vida, a recompensa da perseverança. Porque a perseverança, a tribulação que nós passamos, irmãos, elas produzem paciência, experiência, esperança. Então, de forma até meio, pode parecer meio irônica, né? Mas quanto mais tribulações a gente vai passando ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, a gente vai tendo mais paciência e esperança. Estamos firmes, esperançosos na vida de nosso Senhor Jesus. Porque quando a gente passa uma vida muito monótona, muito ali como fala, né, no seu conforto, né, na sua área ali de conforto, você acaba tendo o perigo de esfriar, justamente esfriar na fé. Na sua zona de conforto, agora vem a mente, né, a palavra, na sua zona de conforto, tem esse risco de esfriar na fé. E aí você pode ter o risco, como eu disse, né, de perder a salvação. Perder essa recompensa aqui, ó, da vida eterna, do reino vindouro. Então veja bem, quanto mais provações nós passamos, tentações ali e perseverando, sendo aprovados, nós vamos ter o quê? Tendo esperança. Então essa esperança devemos ter, né, irmãos, até o fim. É um chamado a uma fidelidade. Lembrando que a tribulação não é eterna. Você pode ver todos os servos de Deus que passaram por tribulação foram momentos ali, até passaram em curto período e longo período. Mas dessa vida é passageira e a recompensa que nós iremos receber de nosso Deus será eterno, será algo magnífico. É o reino de Deus. Não tem preço, não tem nada neste mundo
que compre essa recompensa que iremos receber, que os santos, os perseverantes, irão receber. Então, irmãos, é algo maravilhoso e devemos meditar nisso, pensar nisso, perseverarmos com fé, a paciência nas aflições, a santificação, que é muito importante, para que no grande dia, sejamos encontrados, né, com nossas vestes limpas, né, em nome de Jesus. E chegando aqui ao final, né, vamos aqui fazer uma rápida exegese hermenêutica do capítulo 19, que eu acho importante, só para darmos mais uma ênfase aqui no quesito profético, né. Para a interpretação correta do Apocalipse 19, é necessário aplicar as regras de exegese hermenêutica, né. Primeiramente, deixa eu beber uma água aqui rápido, irmãos. A exegese é o estudo, né, cuidadoso do texto bíblico, buscando entender o que ele queria dizer, né, originalmente em seu contexto histórico e cultural. E já a hermenêutica lida com a aplicação, né, do significado do texto para os nossos dias. Olha bem. Então aqui, em Apocalipse 19, deve ser lido à luz das promessas feitas no Antigo Testamento sobre o Messias e o seu reinado. Então vemos ali a promessa, né, à luz da antiga aliança, ó, em Isaías 9, do versos 6 ao 7, Daniel 7, né, como eu mostrei aqui anteriormente, né, dos versos 3 ao 14, e bem como à luz das declarações do próprio, né, nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua segunda vinda, né, a sua volta, em Mateus 24, né, famoso, né, Mateus 24, onde é dita ali toda a a escatologia, né, o Senhor Jesus ele mostra profecias, né, do fim dos tempos, dos versos 30 ao 31, e também em Atos 1:11, onde também ele fala, né, e promete antes de se despedir dos apóstolos, né, antes de ele ascender aos céus, ele faz a promessa, né, que um dia irá voltar a fazer essa promessa, né, aos seus irmãos, né, os apóstolos. A imagem de Cristo como um cavaleiro vitorioso também pode ser vista como um cumprimento da expectativa messiânica, né, em que ele virá para restaurar todas as coisas. Hermeneuticamente, podemos aplicar esse texto em nossa vida hoje, lembrando que o retorno de Jesus Cristo é uma esperança viva que deve motivar os crentes a viver de forma fiel e santa. O retorno do Senhor Jesus Cristo é tanto consolo quanto um desafio para os cristãos. Então, consolo porque ele nos consola, né, vendo todo esse mundo, né, toda essa injustiça, esse mundo decaído, né, o sistema de coisas deste mundo que está jogado na injustiça, né, no pecado. Sabemos que na volta do nosso Senhor Jesus tudo isso terá um fim e tudo será restaurado na regeneração, né, de todas as coisas, como vemos em Mateus 19, 28, e também um desafio, como foi dito em todo esse, né, no estudo, que é o desafio para quê? Para nos mantermos em santificação, perseverando, pacientes nesta vinda, né? Então também é um desafio para todos nós. Mantemos firmes até o grande dia, né? Até esse grande dia. Em Apocalipse 19, vemos um retrato poderoso e glorioso do retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele virá para restabelecer sua justiça e destruirá o mal, trazendo a salvação ao seu povo. Para os crentes, essa é uma grande esperança e um chamado para viver de forma digna, aguardando a sua vinda com fé e perseverança. Os versículos do Novo e do Antigo Testamento, como Isaías 25:9 e 1 Coríntios 1, dos versos 7 a 8, vemos, né, essa perseverança, né, essa esperança, e devemos, né, nos incentivar a viver com firmeza, sendo que ao mantermos nossos olhos fixos em Cristo, ele nos sustentará até o fim. Lembra da promessa? Mateus 28, né? Mateus 28, 20, né? E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E como foi dito, né, mantemos nosso foco fixo, né, em Cristo, estamos firmes, Jesus nos sustentará até o fim, né, estará intercedendo por nós, né.
e aniquilará a morte para sempre. Assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. E naquele dia se dirá: Eis que é o nosso Deus, a quem aguardamos, e ele nos salvará. E este é o Senhor, a quem aguardávamos, ele nos salvará. E este é o Senhor, a quem nos aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías 25, do 8 ao 9. Então aqui também uma promessa desde a antiga aliança, que Deus enxugará de nossos rostos toda lágrima e tirar de nós todo o opróbrio, né, toda a doença, todo o mal de nós, do seu povo, de toda a terra. E de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação, a vinda, ao qual vos confirmará também até o fim, para que serdes irrepreensíveis no dia de vosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, dos versos 7 ao 8. Então aqui, ó, mantemos firmes, irrepreensíveis, né? Quando Jesus voltar, estamos aqui, ó, de forma irrepreensível, santo, né? Com as nossas vestes limpas no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui claramente a promessa, né, em perfeita sincronia, tanto na antiga aliança como na primeira aliança. Então, meus irmãos, que à medida que aguardamos a sua vinda, possamos ser encontrados fiéis, santificados e prontos para o grande dia do Senhor, para o grande banquete de nosso Deus, para o casamento do Cordeiro da Igreja com Jesus Cristo, meus irmãos. Então, este foi a palavra de hoje, foi o estudo de hoje. Que a graça de nosso Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos. Mantemos firmes, ó, irmãos, na perseverança, nos encontrarmos naquele grande dia, irmãos, fiéis, santificados e prontos para entrarmos, né, na cidade santa, pelas portas, e participarmos desse grande banquete, desse grande casamento. Amém, meus irmãos? Então foi isso. Espero que a palavra de hoje tenha sido edificante. Renovar aí a esperança dos irmãos, né, a fé, para estarmos aqui, né, firmes, fortes, todos unidos na igreja, com essa esperança na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que não tardará para que ele volte. Amém? Então, para finalizar, antes de terminar, peço aos irmãos novamente, né, deixe o vosso like, né, o comentário de vocês. Se você é novo no canal, se inscreva. Temos vídeos aqui, né, lives aqui todos os domingos a partir das 8 horas. E uma pequena novidade, já que nós tocamos no Apocalipse, né, deixei aqui na descrição do canal um novo link, que é o link da série Revelando o Apocalipse, né, que temos aqui o estudo profundo do Apocalipse, né, na linha interpretativa, né, historicista, né, do Apocalipse, no canal O Caminho Estreito, onde tem todo o estudo aqui profundo e bem firme, né, de todo o Apocalipse aqui, bem profundo, né, bem detalhado, meticuloso, né, a palavra que não veio, né, mas agora veio, meticuloso, né, do Apocalipse aqui, todo aqui, ó, 28 vídeos, perfeitos aqui, de 1 hora e meia, 2 horas, que são horas e horas de estudo aqui do Apocalipse, para você entender perfeitamente essa grande revelação de nosso Deus que foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e vai culminar para a honra e glória dele na sua vinda, e quando Deus se fará, né, tudo em todos. Amém? Então é isso. Grande abraço, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus permitir, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um grande abraço a todos.